Glória a Deus. Nós estamos em uma série, né? O que fazer com essas crianças é o nome da série. No primeiro domingo eu já trouxe um pouco... Obrigado, querido. Olha, mal encostei na primeira, já veio a segunda. Deus abençoe vocês. A primeira mensagem que eu trouxe foi a respeito do educador avestruz. Né? Nós lemos lá em Jó algumas características de educadores que estão ainda em processo de aprendizado, assim como todos nós, né? Nós nos assemelhamos ali em muitos defeitos. Foi uma mensagem um pouco dura. Hoje, em nome de Jesus, não será tão dura, mas a palavra do Senhor tem algo para nos ensinar. Domingo passado, a pastora trouxe uma mensagem também dentro do mesmo tópico, do mesmo assunto. E o tema da mensagem hoje é para o mundo, mas não do mundo. E eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 1, versículo 22. Nós vamos ler até o capítulo 2, versículo 10. Você que for encontrando, vá se pondo de pé. Vamos honrar a palavra de Deus e vamos ler juntos. Êxodo 1, 22. Nós vamos ler até o 2, 10. Amém. O texto diz o seguinte: Então ordenou o faraó a todo o povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem, aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Esse versículo é o mais presente na minha vida hoje. Eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é o menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Feche os teus olhos aí onde você está. Papai amado, pedimos a Ti, graciosamente nesta noite, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha nos ministrar, venha nos transformar de dentro para fora. Que a nossa forma de entender a próxima geração, que as coisas que estão obscuras aos nossos olhos possam vir à luz, que aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite possa ser revelado, que o nosso coração se encha de tal forma que nos saciemos da Tua palavra. Deus, eu te peço que eu não estrague o que o Senhor tem para esta noite, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, amado. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos... Opa, só um instantinho aqui. Nós vamos falar a respeito desse texto. É um texto muito rico. Muito provavelmente eu não vou conseguir extrair tudo aquilo que esse texto tem para passar para nós. E se Deus quiser, eu vou chegar até o versículo 4 nessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor, se for necessário, na semana que vem, nós estarmos
dando continuidade nesse mesmo texto, que assim seja, né? A gente não está com pressa. O mais importante é que o Senhor fale ao nosso coração, que o Espírito Santo ministre as nossas vidas e que a gente, de fato, possa aprender, beber dessas águas que é a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Quantos pais, mães, tios, irmãos ou educadores, né, avós, estão aqui prontos nessa noite para receber da parte do Senhor? Amém? Vocês estão aí? Glória a Deus. Amados, o texto começa no versículo 22, trazendo algo que era um momento em que o povo hebreu havia se multiplicado de tal forma no Egito. Se vocês se recordarem, se vocês lerem um pouquinho antes, no final do livro de Gênesis, nós vamos ver ali a história de José. José, então, que se torna ali o maior abaixo do faraó no Egito, fica por ali, e aí vêm todos os seus irmãos, o seu pai, e eles começam a residir ali, e por ali, então, eles vão criando raízes. E a palavra de Deus diz que o povo hebreu se multiplica de tal forma que o próximo faraó que toma o poder fica com medo. E ele, com medo de ser tomado por esses hebreus que eram numerosos, então baixa esse decreto e diz o seguinte: então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. E nós vemos aqui um ataque ao povo hebreu. Nós vemos aqui uma divisão, né? O povo hebreu é o povo semita, que vem de lá da geração de Sem, um dos filhos de Noé, né? Sem, Cão e Jafé, o povo semita, o povo judeu, o povo semita. E nós vemos aqui um ataque de antissemitas, pessoas que não gostavam dos judeus, né? Nós vemos na história alguns grupos que se levantaram contra os judeus, né? Um alemão conhecido aí, Adolf Hitler, é um deles, né? Até o próprio Lutero, nos últimos anos de vida, se tornou um antissemita. Eu não sei como, mas tanto Hitler, que era católico, como Lutero, se esqueceram que Jesus também era judeu, né? Não tem como nós sermos contra os judeus. Mas esse faraó aqui se levantou, então, contra os judeus. Esse faraó foi um homem que resolveu atacar aqueles que poderiam causar algum tipo de problema, né? E nós olhamos para essa história e nós dizemos: poxa vida, o que isso tem a ver com os nossos dias de hoje? Tudo, meus amados. Tudo, porque o que está sendo gerado no nosso meio é uma desconstrução daquilo que Deus trouxe para o Ocidente. O Ocidente foi estabelecido debaixo da palavra de Deus. Claro que com pessoas imperfeitas, com muitos ataques, com muitas situações horripilantes que a gente escuta e lê na história, mas foi fundamentado na palavra de Deus. E quanto mais os anos vão se passando, mais essa desconstrução está sendo estabelecida, né? Quem é que são os que geram cultura, moda, música, ensino? Quem são? São essas pessoas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. São essas pessoas que não estão preocupadas com os valores, com as crenças, com os princípios da palavra de Deus. E nós precisamos primeiramente identificar, porque o mundo está definitivamente sendo lançado no Nilo, assim como Moisés foi. A cultura cristã que já foi estabelecida no passado, aquilo que nós vivemos já hoje, sombra do que um dia foi, está sendo lançado cada vez mais na perdição, na pecaminosidade, no intelectualismo. E nós, então, estamos perdendo essa batalha, como eu falei no culto retrasado. Mas o Senhor vai nos dar vitória. Amém, igreja? Ele, então, baixa esse decreto. E aqui, então, começa, do capítulo 2, versículo 1, um trabalho em família.
para que isso não aconteça. E nós vamos então aqui assistir um ótimo trabalho em família. Diga, trabalho em família. Amados, isso é algo que nós precisamos aprender como cristãos. Nós, como família, somos um. Devemos trabalhar em família, um em prol do outro. Amém? E eu estendo essa observação não só para a tua família de sangue, mas a nossa família em Cristo Jesus. Porque muitos não têm uma família completa e tornam suas famílias completas dentro da igreja. Eu já contei para vocês a minha história. Eu sou filho de mãe divorciada. E todas as referências de homem, de pai, de marido que eu tive, foram de homens, pais de amigos meus dentro da igreja. Porque dentro da igreja existia um ambiente saudável, do qual eu poderia me espelhar e me alimentar daquilo, ao ponto de que hoje, graças a Deus, eu posso ser um bom pai, porque eu me lembro de situações e ensinamentos que pais de amigos meus me deram, e eu assisti, e hoje eu estou reproduzindo elas. Amém, gente? Então você que é pai, preste atenção no que eu vou te dizer. E você tem um amiguinho do teu filho, uma amiguinha da tua filha, que vai dormir na tua casa. Leve isso como uma tarefa fundamental. Porque, muito provavelmente, ali, eles vão ter a oportunidade de aprender algo que eles não têm em casa e que eles vão ter ali na tua mesa, no momento em que vocês estiverem tomando café, nos momentos em que vocês estiverem se divertindo, no momento em que você estiver brincando com teus filhos, eles vão encontrar um pai amoroso, uma mãe amorosa, alguém que ensina, alguém que se ajoelha ao lado da cama, que ora junto. Amém, igreja? Que nós possamos ser essa referência, então, em nome de Jesus. Mas o texto nos diz aqui, olha só, no versículo 1 do capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi, e casou com uma descendente de Levi. Aqui nós já podemos identificar algo precioso. Porque um homem da casa de Levi era um homem que tinha algo separado em seu coração e seus ensinamentos, diferente de todas as outras tribos de Israel. Eu não sei se você sabe, mas a tribo de Levi foi a única tribo que não recebeu propriedade, que não recebeu território, porque eles eram incumbidos em cuidar das coisas do Senhor. O que isso quer dizer para nós? Que este homem, que tinha princípios, que tinha um costume familiar, que tinha valores, que tinha uma crença, foi procurar uma mulher das mesmas crenças, dos mesmos valores, dos mesmos princípios para se casar, porque ele sabia da importância de tal coisa. Muitas vezes nós vemos pessoas se casando totalmente diferentes, com objetivos diferentes, com crenças diferentes, com situações diferentes, e aí casa porque está assistindo alguma outra coisa, está priorizando alguma outra coisa, e é uma contagem regressiva para começar a dar problema. Para sentar lá na cozinha da nossa casa e conversar. E é muito importante que nós entendamos isso, amados. Este homem, ele escolheu certo. Ele fez o seu papel muito bem feito. Ele escolheu uma pessoa com os mesmos valores e as mesmas crenças. Amados, você que está aí sentado solteiro, aproveite essa oportunidade. Defina primeiramente quais são os teus valores, quais são as tuas crenças. Estabeleça isso muito bem estabelecido. E que estes valores sejam a prioridade. Que quando você buscar uma outra pessoa, você encontre nela. Em nome de Jesus, amém? Beleza não põe mesa. Né? Não é Provérbios, não está na Bíblia, mas é um ótimo ensinamento também. Né? Que a gente possa realmente olhar e valorizar. Ah, pastor, mas e eu que fiz tudo errado? O que eu faço? Separo e procuro uma outra pessoa? Não. Agora o Senhor vai ter que fazer a obra aí na tua vida. Você vai ter que lidar com essa escolha que você teve, que você fez, e que o Senhor graciosamente possa ministrar o teu coração e te ensinar, então, a trazer para dentro de casa esses valores, esses princípios, e que eles se tornem, então, parte de quem vocês são em Cristo, em nome de Jesus. Amém? Então foi-se o homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, e aqui está a primeira palavra-chave dessa noite, escondeu-o por 3 meses. Escondeu-o.
entesourou-o por 3 meses, com o objetivo de fortalecê-lo, para que ele tivesse mais chance de sobrevivência. Quando nós temos um filho e uma filha, nós devemos fortalecê-los para que eles tenham chance de sobrevivência. Sobrevivência do quê, pastor? Da gripe, do inverno de São Bento do Sul, também. Mas fortalecê-los na palavra do Senhor. Fortalecê-los nos ensinos. Fortalecê-los em seu relacionamento com Cristo. Fortalecê-los para que eles possam sobreviver. Porque em algum momento, esse teu filho lindo, maravilhoso, será colocado no Nilo. E o Nilo aqui para nós está representando o mundo. Está representando, fora dessas 4 paredes, a cidade, o lugar onde nós estamos. Um lugar onde tem correnteza, um lugar onde muitas vezes precisamos remar contra a correnteza, um lugar onde nós somos ministrados quando o Senhor tem acesso às nossas vidas, mas quando o Senhor não tem acesso às nossas vidas, nós somos afogados. Em nome de Jesus, este não será o destino do teu filho. Não, estão acordados aí. Esconder significa ocultar algo com objetivo definido. E aqui vai um momento, então, onde nós vamos bater de frente com o que se diz por aí. Aqui nós vamos bater de frente com a palavra de Deus, não bater na palavra de Deus, mas com a palavra de Deus bater de frente com a sociedade, com a cultura estabelecida hoje. Hoje, amados, se diz que nós não podemos fazer planos para os nossos filhos. Não é verdade? Hoje, a psicologia ensina que nós devemos deixar os nossos filhos soltos para que eles sejam eles mesmos. Hoje a sociedade já estabeleceu que a criança tem a sua voz. E essa voz já está sendo imposta como maior do que a dos pais. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu me lembro muito bem que na minha época de adolescência, ano passado, retrasado, eu assistia filmes, e muitos desses filmes eram interessantes porque eram histórias de filhos revoltados com os pais que os oprimiam para serem aquilo que os filhos não queriam ser. Vocês lembram disso? Quantos filmes nós assistimos assim? Para quem assiste novela, quantas novelas essas histórias não aconteceram? O pai que desejava algo para o filho era aquele homem carrasco, que estava oprimindo o seu filho com algo, e o filho então era aquele rebelde, que não queria fazer a vontade do pai, e ele fazia o oposto. E no final, o oposto dava certo, e o pai ficava com aquela cara de mamão, porque o filho tinha provado que a vontade do pai era inferior à vontade dele mesmo. Amados, sabe o que é isso? Isso é o capeta mudando a palavra de Deus na sociedade. Porque nós desejarmos algo para os nossos filhos é necessário. Nós sonharmos com que nossos filhos se tornem em algum momento é obrigatório para o sucedimento, para que os nossos filhos cresçam de forma saudável. Se nós, como pais, não sabemos o que queremos dos nossos filhos, quanto mais os nossos filhos vão saber. Então eu estou aqui para te acordar nessa noite e te dizer, você que tem filho e filha, almeje coisas por eles. Sonhe com coisas grandes para eles. Deseje o melhor para eles. Não fique dizendo, quando ele crescer, ele vai escolher o que ele quer. Mas escolha junto com ele. Trilhe este caminho ao lado dele. Não ache que isso é você oprimir. Na verdade, isso é falta de paternidade no teu filho. Você não querer nada para ele
é falta de paternidade. Ele vai crescer com uma lacuna gigantesca. Amém? Foi estabelecida a ideia de que escolher algo para formar o filho significa oprimi-lo. Isso é mentira. Isso é mentira. Veja lá, Samuel. Ana, quando vai fazer a oração, lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte: e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Imagina que Ana vai chegar e vai falar: olha, quando ele nascer, eu vou ver como é que ele vai nascer, vai crescer. Eu vou estar sempre perguntando para ele: o que você quer ser? Se ele tiver uma inclinação, então eu vou colocá-lo, não passarei navalha. Não. Veja só o que a palavra diz, amados. Isso aqui é a palavra de Deus. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ele nem existia. Ela já estava definindo o que ele seria. E ele não foi nada mais, nada menos do que o profeta que ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Um homem de Deus. Um homem correto. E a sua mãe já sabia o que ele se tornaria. Sansão, em Juízes 13:5, um anjo dizendo: porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe, ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. João Batista, vamos lá para o Novo Testamento, João Batista, Lucas 1:12, vendo o anjo, Zacarias vendo o anjo, turbou-se, e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Olha, o anjo dando até o nome do filho, o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Olha, veja só, até a unção que ele teria, o anjo já estava equivalendo com outro profeta, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habitar para o Senhor um povo preparado. Habilitar para o Senhor um povo preparado. Amados, deseje algo grande para os seus filhos. Eles serão profetas dessas nações. Eles serão pastores, apóstolos, evangelistas, mestres. Eles serão profetas. Eles serão grandes ferramentas nas mãos do Senhor. Serão empresários bem-sucedidos. Serão presidentes da república, serão prefeitos, serão governadores. Tem alguém aí? Se você não almejar algo por eles, imagine o tempo que ele vai perder. Eu estava lendo a biografia de Beethoven esses tempos atrás. O pai de Beethoven colocou esse garoto num órgão aos 2 anos de idade. Aos 6 anos de idade ele já sabia mais do que o pai. Aos 12 anos de idade ele escreveu a primeira peça dele. Será que esse pai perguntava assim: quando ele crescer ele vai escolher o que ele vai ser? Pense em coisas grandes e nobres para os seus filhos e se esforcem para que isso se torne realidade, em nome de Jesus. Amém, amados? Não estou falando de opressão, não. Eu estou falando de coração entregue por algo nobre. Ore, pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, qual será o nome dele? Né? Para os grávidos aí. O que ele vai ser? Eu fico imaginando nesse momento, os pais deste bebê, escondendo, sabendo do decreto,
escondendo seu filho por 3 meses. Fico imaginando o que eles faziam quando ele chorava. O lugar que colocavam Moisés na casa, mais recuado da rua. Entesourando, preparando, fortalecendo, alimentando com o bom e com o melhor. Escondendo por 3 meses. Amados, dar nome, veja que dar nome é algo poderoso, é precioso. O Antigo Testamento inteiro fala a respeito disso. Os nomes já eram um significado profético do que a criança haveria de ser e se tornar quando crescesse. Veja que já existe uma preocupação antecedendo ao crescimento da criança. E hoje parece grego falarmos dessas coisas. Hoje parece uma loucura falarmos dessas coisas, porque nós já fomos tão afastados da verdade. A sociedade conseguiu tão bem, a cultura conseguiu impregnar tão bem nos nossos corações, nos nossos entendimentos tão bem, que hoje falar dessas coisas parece uma aberração. Mas a palavra de Deus está aqui para nos lembrar do que é verdade. A palavra de Deus está aqui para nos lembrar daquilo que é correto, daquilo que agrada ao nosso Deus. Amém? Veja só. O ato de dar nome, o próprio nome de Noé, Gênesis 5:29, pôs-se o nome de Noé dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Abrão, que teve o nome mudado, né? Gênesis 12:2, Deus trazendo a promessa para Abrão, que significa pai de muitos filhos. Abrão significa pai de muitos filhos. E ele diz assim: Deus, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. E aí Abrão então sai com Sarai, de sua parentela, chega em Canaã, passa pelo Egito, volta, vai para o Egito 2 vezes ali, né? Pisa na bola com Deus, mas ali em Gênesis 17, de 1 a 8, Deus muda o nome de Abrão. Olha só o que está escrito: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. E aqui é o significado de Abraão. Enquanto Abrão significa pai de muitos filhos, Abraão significa pai de numerosa nação. E aqui Abrão já não será mais o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Veja, amados, o Senhor tem grandes coisas. O Senhor se preocupa com o nome, o Senhor se preocupa com a preparação, o Senhor se preocupa com o projeto que nós temos para os nossos filhos, e nós devemos nos preocupar em buscá-lo para descobrirmos quais são os propósitos. Nós devemos nos preocupar em buscá-lo para perguntar a Ele: Senhor, o que o Senhor tem para o meu filho? O que o Senhor tem para o meu filho? Qual é o nome que ele tem que ter? Qual é o futuro que está reservado a ele? Qual é a diferença que ele vai fazer? Porque se ele está vindo para a terra, é porque existe um propósito. A história do reino de Deus será transformada por causa dele. Tem alguém aqui? Oh, meu amado. Se os pais não sabem o que querem dos seus filhos, como os filhos saberão? Então, os pais de Moisés o esconde por 3 meses, mas no versículo 3 o texto diz: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Quando o líder egípcio estabelece o decreto de que todo filho hebreu seria lançado
ao Nilo, o texto nos ensina que os egípcios lançariam os hebreus ao Nilo. Mas quando nós lemos, nós percebemos que quem lança Moisés ao Nilo é a sua própria mãe. A própria mãe o preparou para o largar. E aqui está um segredo nesse texto, amados. Se a mãe de Moisés esperasse com que um egípcio o descobrisse, e o pegasse, e o largasse no Nilo, seria de qualquer forma. Mas como a mãe preparou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, coloca o menino então dentro deste mini barco e larga-o no carriçal à beira do rio. Largou significa colocar algo em um local determinado. Esse texto, essa palavra, ela não vem de uma conotação de largou, jogou, ou com desdém, com desprezo, simplesmente jogou, mas o texto está dizendo para nós que colocou algo em um lugar determinado. Isso significa que foi cautelosamente preparado. Porque nós, pais, temos o dever de colocarmos os nossos filhos cautelosamente, preparando-os no mundo. Eles não têm que descobrir o mundo por si só. Eles não têm que descobrir o mundo porque alguém bate na porta da nossa casa, ou porque alguém ensina alguma coisa pela televisão, ou porque alguém canta alguma coisa através de uma música, mas eles têm que descobrir o mundo por nós, pais. Nós temos que colocá-los, largá-los no mundo, colocarmos eles de uma forma determinada. A mãe sabia que em algum momento Moisés seria largado no Nilo. Já havia um decreto. Nós sabemos que esse mundo jaz do maligno. Sabemos que tem drogas, sabemos que tem orgias, sabemos que tem vícios, sabemos que tem tudo do pior por aí. Mas nós não podemos deixar com que isso bata na porta dos nossos filhos antes de nós apresentarmos a eles. Tem alguém aí? E o meu iPad ficou maluco. Nós não podemos deixar com que isso aconteça. É interessante que o mesmo verbo, largou-o no carriçal, é usado em Gênesis 2:8, quando Deus coloca o homem no jardim. O mesmo verbo é usado. E quando Deus coloca o homem no jardim, o que ele faz logo em seguida? Ele ensina como o homem deve andar e o que o homem deve cumprir, as regras que o homem deve cumprir por ali. E nós agora, como pais, devemos fazer a mesma coisa. Colocar os nossos filhos e ensiná-los. Agora, uma boa pergunta, né? Se Deus deu ordem ao homem em um ambiente propício para o seu crescimento, imagine agora nós, aos nossos filhos, em um lugar onde jaz do maligno. O zelo e o preparo. Efésios 6:12, ali no meio do versículo, Paulo diz aos dominadores deste mundo tenebroso. Estamos vivendo em um mundo tenebroso. Estamos vivendo em um mundo criativo em desagradar a Deus. Estamos vivendo em um mundo que cada dia eles inventam uma coisa nova para pecar ainda mais. E nós temos que inserir os nossos filhos nesse contexto. Será que nós temos capacitado os nossos filhos para largá-los no Nilo? Será que nós temos capacitado os nossos filhos para largá-los de forma preparados? E o que nós vemos por aí, muitas vezes, não se capacita e nem se larga.
E aí se tornam aqueles marmanjos irresponsáveis que ficam vivendo debaixo das asas dos pais para sempre. Até que os pais se tornam dependentes dos filhos. Você sabia que nos Estados Unidos a cultura é que quando o filho faz 17 anos de idade, se ele não se muda de casa, ele começa a pagar as contas junto com os pais? Tadinho, né? O brasileiro pensa, né? Eu não penso mais assim, não. Porque se nós não ensinarmos, os piores ensinarão. Se nós não gerarmos a responsabilidade, eles nunca serão responsáveis. Nunca serão responsáveis. Nós enfadamos os nossos filhos ao fracasso. Fracasso do quê, pastor? De relacionamento, né? Fica aquele meninão que não sabe pagar uma conta. Aquela moça que quer porque quer casar, mas não sabe fritar um ovo. Ao fracasso de crescimento profissional, porque não para em emprego nenhum. Fica batendo de porta em porta, porque o primeiro não que ele ouve do chefe, ele já fica bicudo e sai. Não sabe ouvir um não. Amados, precisamos colocar ordem na casa. Amém? Glória a Deus. Ensine os teus filhos. Ensine os teus filhos a arrumar a cama, comer sempre com um prato, guardanapo, ou a mão embaixo da comida. Né? Tem gente que vai na casa dos outros, pega aquela cuca assim e sai comendo. Você só vê metade da cuca entrando e metade da cuca fazendo o rastro da pessoa, até onde ela está. Ensina o teu filho a botar a mão embaixo desse negócio aí, em nome de Jesus. A ser educado na casa dos outros. Né? Não ficar abrindo a geladeira. Não ficar falando alto, entrando sem bater. A escovar os dentes. Amados, em nome de Jesus. A aprender a estudar todos os dias. Né? Você vê aqueles marmanjos fazendo tripletivo, né? Já está no quarto supletivo porque tem preguiça de estudar. Fala sério. Chega em casa, aquela TV ligada lá. Desliga essa coisa aí, corta o fio com a tesoura. Ensina o teu filho a estudar todos os dias. Ensina o teu filho a orar todos os dias. Né? Poxa vida, quando a pessoa entrega a sua vida para Cristo, né, e ela entra para a igreja, nós entendemos que é um processo até a pessoa ter aquele devocional diário. Agora, fala sério, né? Filho de crente com 20 anos que ainda não faz devocional? Poxa. A orar todos os dias, a ler a Bíblia todos os dias, a ser pontual em seus compromissos, amados. Ensina os teus filhos essas coisas, a honrar os compromissos. Disse que vai, apareça, em nome de Jesus. Nem que seja daquela fumaça de ninja, né? Apareça, honre os teus compromissos. Amados, eu já andei, já corri, já peguei ônibus, já peguei metrô, já me desesperei para chegar na hora. E é assim que tem que ser. Nós ouvimos as histórias dos nossos pais, não é verdade, dos nossos avós, de que andava de bicicleta 7 quilômetros para ir para o trabalho e voltar. Hoje, o piá não quer nem buscar pão na padaria. Ensina os teus filhos a guardar dinheiro. Guardar dinheiro. Guardar dinheiro. Filho, quanto que você tem guardado? Né? Guardar dinheiro. A não comprar tudo o que quer. A ser generoso. Saber lidar com a falta. Saber lidar com a falta. Né? Vai ficar chorando, esperneando? Vai chorar esperneando no teu quarto, mas vai ficar sem. Né? Tem que lidar com a falta. Quantos aqui já passaram necessidade financeira? Levanta a mão. Por que você está privando os teus filhos disso? Não é uma boa pergunta?
Não priva os teus filhos da necessidade financeira. Ensina eles a passar necessidade. Se eles têm alguma coisa que eles querem tanto ganhar, fala, não dá. Dessa vez não vai rolar. Amém, queridos? Lista grande aqui, estou no meio, peraí. A não comprar tudo o que quer, ser generoso, saber lidar com a falta, comer o que for servido na mesa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é um desafio, mas é necessário. É necessário. Nossos filhos precisam comer aquilo que for colocado na mesa. Eu vou fazer o ovo do jeitinho que ele gosta. Querido, aí sabe o que vai acontecer? Ele vai parar na casa de alguém e vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Porque lá vai ter chuchu com arroz para comer e ele não vai querer. E aí? O que vai dar? Uma vez eu mostrei para minha filha, eu tenho uma revista da África lá, umas cenas fortes assim de criança realmente morrendo de fome. Um dia ela fez birra para comer, eu peguei essa revista, botei na mesa e falei, olha isso aqui, filha. Você sabe o que é isso aqui? É uma criança morrendo porque não tem o que comer. E eu não admito você ficar fazendo careta com a comida que a tua mãe preparou, então você vai comer. E aí sabe o que ela fez? Ficou chorando. Eu falei, tá bom. Peguei o prato dela, coloquei na geladeira e falei, a hora que você tiver fome, você vai na geladeira e come aquele prato. Foi uma vez. Amém, amados? Ensina o teu filho a lavar a louça. Lavar a louça. Ensina o teu filho a fazer uma refeição. Preparar um prato de comida, né? Aí tem aqueles casos, né? Que casa, o marido olha para a mulher, né? Todo feliz, vai chegar em casa, vai comer aquela comida, está acostumado a comer a comidinha da mãe, né? Que é sempre perfeita, né? E aí chega do trabalho, a mulher está lá com um pão, com queijo e presunto preparado para o marido, né? Ela, poxa vida, não, lá em casa eu não aprendi a cozinhar. Se você tem uma filha, em nome de Jesus, ensina ela a cozinhar, né? Fazer uma refeição, a saber lavar a roupa. Gente, eu não aprendi a lavar roupa, sabia? Em casa. Eu gostaria de ter aprendido. Né? Por quê? Foi necessário. Eu fui morar fora com 19 anos. Eu não sabia como lavar roupa. Misturava colorida, aí a camiseta branca ficava rosa, né? Aquela coisa bonita assim. Né? A cuidar de uma casa. Dar funções, tarefas, né? Uma vez um pai chegou para mim e falou, poxa, queria tanto que a minha família me ajudasse na distribuição das tarefas da casa. É para já, vamos lá, isso aqui pode fazer, isso aqui pode fazer, isso aqui pode fazer. Né? Hoje mesmo tive uma conversa muito séria com minha filha, eu falei, filha, você todo dia tem que fazer tua cama, porque ela faz de vez em quando. Aí ela veio com o papo no almoço que ela faz, só que ela faz antes de dormir. Eu falei, não vale. Não vale. Você vai fazer a cama a hora que você levantar dela. Senão o negócio vai ficar sério. Ela, tá bom, papai. Vamos ver, cenas para os próximos capítulos, né? Ensina o teu filho a pagar contas. Ensina o teu filho a pagar contas. Que tem data de vencimento na conta, sabe? Que às vezes acontece de casar, o casal casou, e aí corta a luz. Aí fala, o que aconteceu? Aí a esposa pergunta, você pagou a conta? Hã? A evitar financiamentos. Ensina o teu filho a evitar financiamentos. Amados, financiamento, não vou falar que é do diabo, porque às vezes é bênção, né? Mas é quase do diabo. Não fique ensina o teu filho a não ficar devendo facilmente. Amém? Né? Poxa, vai lá ficar devendo por causa de uma roupa. Vai ficar devendo por causa de um joguinho. Vai ficar devendo, vai fazer em vezes um negócio lá tão supérfluo. Né? Segura, junta mais um pouco, compra. Depois, a hora que tiver com dinheiro, aprende, já ensina a negociar. Né? Tá com dinheiro à vista, vai lá, negocia um pouquinho mais. Qualquer dúvida, fala com o Anderson, ele ensina. Né? Saber cuidar e valorizar o que tem. Né? Valorizar o que tem. Muitas vezes nós pais
passamos dificuldades na nossa infância e quando vem os nossos filhos, nós queremos entregar para eles o melhor. E não tem nada de errado com isso, contanto que eles saibam o valor daquilo. Né? Quando nós conseguimos passar o valor que aquilo tem, é completamente diferente. Porque a criança vai valorizar. Esses dias eu comprei uma caneta de pena para a Ana Júlia, que ela está toda agora em desenhar e fazer. Comprei uns lápis HB, 2B, 4B, 6B, 8B, borracha e tal, e dei para ela. Chegou da escola, chorando, perdeu a caneta. Não era para ter levado a caneta para a escola. Ah, queridos, eu não amoleci não. Falei, filha, papai nunca teve uma caneta dessa. E eu comprei para você. Eu nunca tive uma caneta dessa. Aí ela ficou mal, voltou para a escola e encontrou a caneta. Voltou toda empolgada, né? Chorando também, né? De emoção, que encontrou a caneta. Eu falei, filha, por favor, entenda que você tem coisas que eu não tive. Mas você precisa valorizar essas coisas, senão eu não vou te dar mais. Aí estamos trabalhando. Em nome de Jesus. Mas ensina o teu filho, tua filha, a valorizar o que tem. Em nome de Jesus. Porque nós devemos capacitá-lo para a sobrevivência no Nilo. E enquanto nós temos os nossos filhos debaixo ali dos nossos olhos, nós podemos capacitá-los. Né? A mãe de Moisés não deixou de colocá-lo no Nilo. Mas ela garantiu que ele não afundaria. Ela preparou o barquinho, preparou a caixinha. O texto diz que ela impermeabilizou 2 vezes, porque ela garantiu que aquilo não iria afundar, que aquilo iria dar certo. Ela preparou o processo de colocá-lo no Nilo. Agora, pastor, como é que a gente vai fazer isso além de ensinar na teoria? Né? Nós vamos fazer isso na prática, colocando no Nilo. Olha o que o texto diz lá no versículo 4. A irmã do menino ficou de... Está acompanhando aí? Versículo 3, vai lá. 4. A irmã do menino ficou de longe. Ficou de longe. E o texto diz para quê? Para observar o que lhe haveria de suceder. Ela ficou de longe para observar o que haveria de suceder. Agora, se nós não formos na raiz dessa palavra observar, parece que é aquela coisa assim de cruzar os braços e ficar olhando, né? Mas essa palavra, ela traz aqui um contexto de discernir, né? Discernir, olha lá em Jonas 4:11, onde essa mesma palavra é usada. Mais de 120 mil pessoas, Deus falando para Jonas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Ela estava ali discernindo o que lhe haveria de suceder. Esse texto que fala da mão direita e da mão esquerda, para nós, muitas vezes a gente leva somente para o contexto de que talvez seja certo e errado, sim e não, né? Mas quem esteve na antiguidade, ou quem mora na Índia, tem um entendimento completamente diferente do que esse texto quer dizer para nós. Porque quando o texto fala que tem que discernir a mão direita da mão esquerda, o texto está se referindo ao contexto da época. E o contexto da época, meus amados, era o seguinte: se comia com a mão direita e com a mão esquerda, como diria o Mussum, limpava o furebs. Deixa eu te dizer, o papel higiênico foi inventado em 1850 e pouco. Não existia naquela época. Se limpava com a mão esquerda. Agora imagina você trocar isso. Vai pegar uma coxinha de frango. Com a mão direita. Preste atenção nisso. Com a mão direita se usava para aquilo que entrava. E com a mão esquerda se usava para aquilo que saía. E nós, pais, família, precisamos discernir o que deve entrar dentro da cultura dos nossos filhos e discernir o que deve sair da cultura dos nossos filhos, abandonar da cultura dos nossos filhos. Amém? Nós precisamos ter esse discernimento. Precisamos ter esse discernimento, observando
Quando, pastor, observando? Durante o processo. Durante o processo, amados. Essa palavra observar, em hebraico, é iada. Ela aparece 994 vezes no Antigo Testamento. E ela também tem o entendimento de conhecimento adquirido pelos sentidos. Conhecimento adquirido pelos sentidos. O que isso quer dizer, pastor? Ela é usada quando fala do caçador, que ele é perito em caçar. Quando os marinheiros eram práticos, eles eram experts com a navegação marítima. Quando um instrumentalista sabia tocar um instrumento, é usado conhecimento adquirido pelos sentidos. E nós precisamos educar os nossos filhos com os nossos sentidos. Amém? Então, antes de dar uma continuidade aqui, bem rápido, eu vou pedir para que você assista um pedacinho de um desenho que eu preparei para você, onde este pai tem a sensibilidade de identificar uma situação com seu filho e o ajuda a resolver. Então vamos assistir aí. E aí, filhão, como foi na escola? Tudo bem. Bem, você precisa ver a sua cara. Piada do papai. Brincadeira, meu filho, desculpe. O que aconteceu? Tem um garoto novo na escola, o Gary Alho. Ele é um monstro. Um monstro invadiu a sua escola? Ai, sem piadinhas. Não vou prometer, Júnior. Ele foi tão mal com todo mundo lá no parquinho. Ele foi mal com você? Bom, não, porque eu não estava lá, mas me contaram tudo. Parece que ele jogou uma bola de basquete muito longe. Tipo, eles nem sabem onde ela foi parar. Bom, você não acha que deveria tentar conversar com Gary? Eu acho. Talvez. Lisa, pode me ajudar com um versículo da Bíblia? Em Samuel, capítulo 16, versículo 7 diz que o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Obrigado, meu amor. De nada, querido. Talvez o Gary tenha um lado ruim, mas é fácil julgar uma pessoa só pela aparência. Peguei seu nariz. Você vai conversar hoje com aquele garoto? Eu vou sim. Ótimo. Cuidado comigo! Eu sou tão forte que eu posso quebrar tudo! Gary Alho. Quem é você? O que veio fazer aqui? Eu só vim saber se você queria brincar. Quê? Peraí. Você não tá sabendo? Eu sou um monstro! Eu preferi ver por minha conta. E aí, quer brincar? Mas por que você vai terminar me odiando? Como assim? Todos esses garotos, eu achei que queriam brincar, mas todos terminaram me odiando. Por que não me conta o que aconteceu? Tá bom, tudo começou assim. O senhor Feijão Branco levou a gente pra fazer educação física. Muito bem, crianças, hora da educação física. Ah, não, sem o meu apito, como eu vou dar aula? Vai ser uma correria, eu não vou ter controle. Volte aqui com o meu apito. Um garoto me pediu pra empurrar ele no balanço. Eu empurrei, mas não deu muito certo. Ele ficou muito bravo, mas eu não fiz de propósito. Depois outras crianças me pediram pra brincar, mas também não deu muito certo. Aí piorou de vez. Eu tô indo pro espaço. Você acha que é muito forte, né? Eu acho. Vamos ver a distância que você consegue arremessar essa bola. Era a nossa única bola. Mas você falou pra eu arremessar. Vai brincar sozinho. Eu vou sim. Não quero mais brincar com vocês. Eu te mostro como arremessar uma bola. Olha isso. Ela escorregou, tá? E foi assim que aconteceu. Então só estava tentando se enturmar? E perdi o controle da minha força. Isso me deixa com tanta raiva. Foi mal. Viu? Eu sou um monstro. Eu não acho que você seja um monstro. Eu acho que você é um bom garoto que só precisa aprender a controlar a sua força. Deixa eu te ajudar. Vamos mostrar pra esses garotos quem você realmente é. Sério? Eu vou te ajudar. Vamos lá. Aí, podemos brincar com vocês? Tá fazendo o quê? Ele vai destruir todos nós. Pessoal, escuta aqui. Esse é o Gary Alho e ele é meu amigo.
é seu amigo? É, o Gary é legal. Aí, Gary, por que você não empurra o Sean no balanço? Tá tudo bem, não se preocupa. Tenta empurrar dos dois lados. Aí, isso é demais! Foi a melhor balançada que já me deram! Dave, manda essa bola! Aí, Gary, pega! Aposto que não consegue colocar o roda-roda no lugar. Ah, é? O Gary quer dizer uma coisa pra vocês. Desculpa quando eu joguei a bola longe. Às vezes eu não consigo controlar minha força. Desculpa a gente não ter sido muito legal no começo. Vamos deixar pra trás o que ficou pra trás. O que você quer dizer? Ele quer dizer Amém. vamos ser Glória a Deus. amigos. Amém, amém. É interessante, né, queridos, que uma observação que o pai teve com o filho quando chegou da escola gerou todo um contexto diferente e impactou a vida de muitas crianças ali, né? Ou vegetais, né, se você quiser usar essa palavra. Mas é algo interessante que nós precisamos estar atentos, né? Estar atentos. Então, quando nós estamos com os nossos sentidos atentos, nós podemos ver uma grande transformação e um grande processo na vida dos nossos filhos, né? Então, primeiro, eduque com a sua audição. Como? Sobre o que seus filhos estão falando? Como que eles falam a respeito de igreja, família? Tem crianças que nós perguntamos se eles querem ter filhos, eles dizem, mas nem a pau. Por que será? Por que será? Será que o contexto de família está tão assim ruim que a criança já desistiu dos sonhos de ter uma família, né? Como que eles falam a respeito da vida profissional? Como que eles falam a respeito de igreja? Como que eles falam a respeito de ministério? Como que eles falam? Eduque com a audição, ouça, tenha uma escuta ativa. Ouça realmente os teus filhos, né? Casamento, ter filhos, igreja, servir ao Senhor. Saiba o que eles estão ouvindo, né? Ouça o que eles estão ouvindo. Que tipo de música eles estão ouvindo? Que tipo de conversa eles estão participando, né? Desenvolva a escuta ativa com eles, em nome de Jesus. Eduque com a sua audição. Segundo, eduque com a sua visão. Observe-os como reagem com as coisas, né? Com o que eles ficam mexidos. Veja antes deles. Não permita que eles vejam aquilo que fere princípios. Televisão, seriados. Eu estava na sala e eu fui observar a minha filha assistindo televisão. E eu, infelizmente, observei ela assistindo um seriado desses seriadinhos que passam no Netflix, totalmente tranquilos, né? Que não tem nada de aparentemente ruim. Só que eu identifiquei que o seriado que ela estava assistindo eram de crianças um pouquinho mais velhas do que elas. E num determinado momento, essa criança, essa menina, ela ia no banheiro e ela se maquiava toda e ficava ali se maquiando e fazendo careta e não sei o que lá e tal. E eu guardei essa cena e continuei fazendo as minhas coisas, nem fui lá, né? Poderia dizer para você, fui lá e desliguei a TV, falei, não é bom para você isso. Não, fiquei ali, observei, guardei. À noite do mesmo dia, eu estava deitado na minha cama, minha filha foi escovar os dentes no meu banheiro e eu pude assisti-la. Da minha cama, fazendo as mesmas caretas no banheiro, enquanto ela estava tirando uma maquiagem com um produto da Ju para tirar a maquiagem do rosto. E eu falei, opa. Aí eu identifiquei algo. Ali eu identifiquei algo. Que a televisão estava gerando na minha filha um amadurecimento antes do tempo. Precoce. Muitas vezes não tem nada de errado com o seriado que os nossos filhos estão assistindo, mas está gerando um amadurecimento precoce. Desnecessário. Não é um amadurecimento de valores, princípios e crenças. Na verdade até é, né? Mas que não condizem com a palavra de Deus. Então nós precisamos estar atentos a essas coisas. Amém? Eduque com a sua visão. Se preocupe com o que
com aquilo que os seus filhos estão assistindo, né? É a percepção. A Yada também tem o significado, né, de observou, tem o significado de percepção contemplativa que os sábios possuem. Olha só que coisa linda, de nós contemplarmos os nossos filhos e nessa contemplação termos percepções de sabedoria para nós mudarmos a nossa forma de educação. Terceiro, eduque os seus filhos com o seu tato, né? O tato, o contato, o abraço, o beijo, né? Gênesis 33:4 diz: então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, né? Jacó. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. O abraço restaura relacionamentos dentro da família. Jacó e Esaú estavam brigados por anos. E de repente, naquele momento que Jacó vai pensando como fazer para se aproximar de Esaú, se põe presente na frente, se não põe presente na frente, depois você lê a história, é muito interessante. E aí Jacó quer dizer, eu vou partir para o abraço, né? E deixou tudo de lado, e vai para o abraço, e ali aquele relacionamento é restaurado. Em Gênesis 48:10, os olhos de Israel já se tinham endurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Né? O contato complementa a falta de visão. Né? A chance dele trair o seu ensino é menor. Se você tem um filho que é próximo, se você tem um filho que você o abraça, que você demonstra amor, que você demonstra carinho, quando ele pensar em trair os teus ensinamentos, ele vai pensar duas vezes. Ele vai pensar também com o coração. E muitas vezes é o coração que o prende de fazer algo que vai levar ele para a desgraça e para a destruição. Lucas 15:20. Levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, a parábola do filho pródigo, né? Vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. O abraço significa, olha, eu vou estar aqui sempre que você precisar. Não importa aquilo que você fizer, não importa aquilo que acontecer, eu estou aqui para te amar, para te receber, para ter você no meu coração, para ter você por perto. Né? Será que os nossos filhos têm essa garantia? Através do nosso afeto, através do nosso abraço, de que eles são sempre bem-vindos. Né? Olha que interessante, os cientistas apontam que o contato próximo com os pais fornece benefícios físicos. Abraçar ajuda a criança a regular a sua temperatura e o ritmo da respiração. Abraços amorosos dos pais também melhoram a estabilidade da frequência cardíaca infantil, ajuda a ganhar o peso que a criança necessita para crescer forte e aumenta a oxigenação do seu corpo. Mas os benefícios do abraço vão além. Cientistas da Universidade de Brown, nos Estados Unidos, comprovaram que abraçar também fortalece o desenvolvimento intelectual do bebê, graças à estimulação sensorial obtida por contato com a pele e proximidade com outras pessoas. Coisa incrível, né? Abraço. Quarto, eduque com seu olfato, o cheiro. Poxa, pastor, como é que eu vou educar meu filho com o cheiro, né? Nós vemos lá uma estratégia que Isaac usou com Jacó. Infelizmente, Jacó foi mais esperto, ele estava com a roupa de Esaú, mas olha o que Isaac faz. Então lhe disse Isaac, seu pai, em Gênesis 27:26, chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Né? Ele estava desconfiado de que Esaú fosse ser Jacó, ele estava certo, mas ele diz então para que Esaú, achando que era Esaú, se aproximasse para dar um beijo, mas a estratégia era para que ele sentisse o cheiro da sua roupa. Sabe por quê, amados? Porque muitos filhos podem estar dizendo que foram para a igreja, mas não foram. Nós já presenciamos situações assim. E aí, como é que foi a igreja, filho? Ah, foi bom, pai. Estava lá numa lagueta. Te garanto que o cheiro da roupa não era o mesmo que se tivesse vindo para a igreja. Não é? E por último,
eduque o seu filho com o paladar. Agora o pastor vai mandar eu lamber meu filho, né? Morder meu filho. Não. Uma vez, eu estava trabalhando em um restaurante de garçom. E eu estava responsável por um amigo meu, que ele era menor de idade, e ele estava trabalhando ali no restaurante também. E ele estava tomando refrigerante, entre aspas, num copo de isopor, daqueles que é fechado, que não dá para ver o que tem dentro. E ele estava super empolgado com aquele copo, indo de um lado para o outro, né? Eu falei, gente do céu, tem alguma coisa errada, né? Que nunca vi alguém tão empolgado com refrigerante desse jeito, né? Peguei aquele copo, dei uma experimentada, bebida alcoólica, né? Então, fique atento, amados. Use os seus sentidos, use os seus sensores para que o seu filho possa participar de uma educação mais aperfeiçoada, de um pai preocupado, de um pai presente, de um pai atento. Em nome de Jesus, amém? Primeiro, esconda-o. Decida o que fazer com ele. Segundo, largue-o. Capacite-o para a sobrevivência no Nilo. E terceiro, observe-o. Acompanhe o processo. Amém, amados? Que eu e você possamos aperfeiçoar a nossa educação com os nossos filhos. E estendamos, então, não só para os nossos filhos, mas para aqueles que estão à nossa volta, em nome de Jesus. Eu quero concluir dizendo a você o seguinte: nós temos investido na educação cristã dos nossos filhos aqui na igreja com este material. É um material muito bacana que foi escolhido por uma pedagoga que é da igreja, que trabalha também no Ministério Infantil. E esse material, ele tem o propósito de trazer uma base bíblica para o teu filho, não tão boa quanto a que você pode dar na sua casa, amém? Mas para ajudar também no processo. Nós, como igreja, gastamos a cada 3 meses mais ou menos R$500 em material para que o teu filho aprenda. Nós não ficamos baixando coisa grátis da internet só para tampar buraco ou coisas assim. Nós investimos no teu filho. E vamos continuar investindo no teu filho, amém? Mas eu quero te dizer o seguinte: otimize esse material. As crianças receberam isso aqui e muitas delas nem trazem de volta nas aulinhas. Provavelmente ficou jogado na casa em algum lugar. Mas eu quero te desafiar a você chegar em casa hoje e perguntar para o teu filho: cadê o material da igreja que foi dado a você? Você tem levado à igreja? E aí você pega esse material e você vai abrir e vai acompanhar se ele fez a tarefa da casa. Talvez você nem saiba que tem a tarefa para fazer em casa, mas tem, os professores dão. Então que nós possamos estar aperfeiçoando, otimizando esse material para que os nossos filhos possam crescer, amém? Nós estaremos introduzindo regras na sala de aula do Refuginho e nós precisamos que você, educador, comece a trabalhá-las em casa. Eu já falei no primeiro domingo, eu quero relembrar aqui, talvez você não tenha vindo no domingo retrasado. A partir do mês de novembro, os professores do Refuginho estarão sinalizando o teu filho, os nossos filhos, se caso eles começarem a não se comportarem bem dentro da sala de aula. Então, será feito um toque no ombro, uma chamada de atenção, olhando nos olhos da criança e dizendo: olha, eu preciso que você se comporte. Essa vai ser a primeira chamada. Se a criança continuar desobedecendo e causando confusão na sala de aula, essa criança vai ser separada do grupo onde ela está, ela vai ficar ainda ali na sala de aula, mas ela vai ficar num lugar separada deste grupo. E será pela segunda vez advertido, dizendo: olha, você vai ficar aqui alguns minutinhos e depois você vai voltar para o grupo em que você estava com seus amigos. Se a criança continuar desobedecendo, a terceira ação que nós iremos fazer não vai ser pegar a vara, fique em paz. Já tem alguém suando que fala: meu Deus do céu, o que o pastor vai fazer, né? Não, nós vamos chamar o pai e a mãe, vamos entregar a criança no lobby e essa criança não será permitida mais a entrada dela durante aquele domingo na salinha.
Por que, pastor, desse jeito? Porque, amados, nossos filhos precisam entender que estarem dentro de uma sala de aula onde se aprende a palavra de Deus é um privilégio e não uma obrigação de nós para fornecermos isso a eles, mas é um privilégio para eles. E nós precisamos ensiná-los assim. Vocês estão de acordo, queridos? Amém? Vamos juntos. Por que só vamos iniciar isso em novembro? Para que esse ensinamento parta de você em casa com eles. Para que você tenha um tempo de sentar com eles e explicar o que vai acontecer. Para que nós possamos juntos caminhar nessa direção. Tá? Nós estamos ensinando que os professores são autoridades nas vidas dos nossos filhos. Que se as crianças... aqui eu já falei. Precisamos entender que a refúgio é um privilégio. Tá. E, última coisa, crianças acima de 2 anos não poderão ficar no berçário, nem durante e nem antes do culto. E aqui eu quero pedir algo muito carinhoso para vocês, que vocês possam fazer isso com muito zelo. Se você chegar antes do culto, e esse é o desejo do meu coração, para que você não chegue atrasado, não deixe o teu filho solto, principalmente no berçário. As crianças têm entrado ali no almoxarifado, têm pego bolas e feito do berçário uma quadra de squash. Tem jogado bola nas paredes de um jeito que, olha, aquela lâmpada não queimou ainda porque tem um anjo ali segurando. Então, que nós possamos estar com os nossos filhos para que eles não entrem nessas salas que estão sendo preparadas para o período durante o culto. Em nome de Jesus. Porque assim que começar, elas descerão para o louvor com o Luciano e com a turma lá, para a gente poder ser igreja para eles também, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.